Bom, gente, estamos começando hoje com a direção, coordenação, o estímulo e todo o apoio aí da Aprígio Villanova, jornalista, né, que já há muito tempo vinha tentando me convencer a fazer assim essa aparição, usar hoje as redes sociais, mesmo que sou um jornalista das antigas, daqueles ainda que era da época do chumbo, né? Tinha que derreter o chumbo, tinha que ter 1 litro, 2 litros de leite lá para desintoxicar quem trabalhava com chumbo, essa história. E hoje, esse recurso da internet, proporcionado pela internet, que estamos aí, temos que usar. Pois bem, nós vamos começar a discutir, né? Ou tentar comentar, tentar entender é difícil, né? Porque até agora nós não conseguimos entender ainda como o presidente Jair Bolsonaro, há 1 ano e 6 meses, né, que vai completar na próxima segunda-feira, 6 meses, há 1 ano e 6 meses de crise. 1 ano, né, de janeiro, de 1º de janeiro de 2019 a 1º de janeiro de 2020, uma crise causada por ele mesmo, né, na sua falta de inteligência ao lidar com uma casa que ele conhece tão bem, que o presidente Jair Bolsonaro, apesar de conhecido como capitão do Exército, mas ele tem mais tempo como político, né? São 2 anos como vereador no Rio de Janeiro e 28 anos como deputado federal, dá 30 anos. No Exército ele não passou metade disso, né? Então ele tem mais tempo como político, conhece ali a Câmara muito bem. Aliás, esse é um dos motivos do problema dele com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Não é que o Rodrigo Maia colocou para ele o toma lá da cá, porque isso ele está fazendo agora, independente. Aliás, hoje o pessoal do Centrão acabou de ganhar mais um cargo, né, no governo federal. Além do FNDE, né, que está ali, Valdemar da Costa Neto, né, do Mensalão, também já pegou lá a sua fatia no Ministério da Educação. O Ciro Nogueira, né, senador lá do Piauí, também pegou a sua fatia, né, dentro do Ministério da Educação. Então não era a questão do Rodrigo Maia como presidente do Bolsonaro, não era essa negociação. Pelo contrário, o Rodrigo Maia reagiu, né, à tentativa do Bolsonaro de comandar a Câmara, uma casa que ele conhece melhor do que o próprio quartel, né? Onde ele viveu só metade. Na Câmara ele passou só uns 7 mandatos, 28 anos como deputado federal. Então ele achava que ia comandar também a Câmara, quando o Rodrigo Maia botou lá, reagiu. Foi daí veio a sua divergência, né? Chegar ao ponto do presidente Bolsonaro sair a pé, como eu vi, né? Ele saiu a pé do Palácio do Planalto e foi para a Câmara. Simplesmente, uma casa, lógico, casa que ele conhece muito bem, como eu já falei, 28 anos. Mas veio essas questões agora estourando, que ia estourar, que chegaram, essas questões todas, chegaram no ápice, né? Essa investigação com a chamada indústria das fake news, que operou durante a campanha e foi fundamental para ajudar a eleger o presidente Jair Bolsonaro, né? Não que foi só as redes sociais, houve uma série de conjuntos que levaram a vitória do então deputado Bolsonaro a presidente. Entre eles, um dos grandes condutores foi agora defenestrado do governo, né? Que é o caso do ex-juiz Sérgio Moro. Foi fundamental na eleição do Bolsonaro, né? Ou de qualquer outro que viesse encarnar o que o Sérgio Moro estava passando na época de uma nova política, né? Embora o Bolsonaro já fosse, como eu acabei de dizer, 28 anos como deputado. Mas mesmo assim ele veio com aquele discurso e, obviamente, com o auxílio, com a participação dos filhos, né? Foi fundamental. Todos os 3, principalmente o Carlos Bolsonaro, tanto é que ele é vereador e não pode exercer o mandato porque precisa estar em Brasília lá e comandando todo esse aparato lá que mantém o presidente na mídia. Por isso, hoje, o presidente Bolsonaro, né, nessa quinta-feira,
ele ficou assim, saiu até, digamos assim, não saiu foi muito mais contundente, né, na questão da defesa, essa investigação comandada a partir do ministro Alexandre de Moraes, a partir do Supremo, contra a chamada indústria de fake news, porque o presidente sabe o que foi feito, né? Não foram coisas republicanas que foi feito. Né? Claro que ele disse, eu preciso dessa rede social. Lógico, todos precisam, eu estou aqui usando uma rede social. Agora, se eu cometer uma acusação, um crime, eu vou ser processado, não vou me esconder. O que aconteceu é que criou-se esse gabinete, né? Alguns blogueiros aí, financiados, e passando informação que ele recebia, que, como já ouvi dizer com muita propriedade, que nem lia, eu até acredito nisso. Apenas cumpria tarefa. Bota isso, joga isso, joga isso. Isso aconteceu. E nesse joga isso, jogaram coisas absurdas, como invadir o Supremo Tribunal Federal e dar um tiro no ministro A pelas costas, e dar um tiro no ministro B pelas costas. Isso foi dito, está gravado, está ali. Por isso o presidente Bolsonaro está preocupado. Eles eu não tenho apoio da mídia, eu quero acabar com a minha mídia. Não, ninguém quer acabar com a mídia, quer investigar os crimes que essa mídia cometeu. E não foram poucos. Não foram poucos. Porque jogam na rede informações falsas, que depois que você vai tentar admitir, não acabou, o estrago já foi feito. Né? Ninguém repara mais. Isso aconteceu. Né? Daí a preocupação do presidente Jair Bolsonaro. Porque vai essa investigação chegar a essa fábrica, a essa máquina que difamou reputações, que precisa pagar por isso, as difamações, vai ter que provar o que disseram. E disseram coisas absurdas contra autoridades de todos os poderes. Não foi só a classe política, não. Quem eles nomeavam, indicavam como era inimigo, não se tratava como adversário, é inimigo. Então bombardeia com mentiras, que hoje chama-se fake news. Ele está preocupado, o presidente está preocupado com isso. Não é porque ninguém quer acabar com as redes sociais, que não pode, ele cria outra. Acabar com essa rede, ele cria outra. Não tem problema, ele está preocupado que vão chegar a crimes absurdos. Né? E vai só agravar a situação. Mas nós estamos aqui há 1 ano e 6 meses de governo. 1 ano, do dia 1º de janeiro de 2019 ao dia 1º de janeiro de 2020, crise política causada pelo presidente Jair Bolsonaro. Tanto é que pergunta-se, quem estava primeiro com ele, aquele pessoal mais forte na campanha, como o caso do Bebiano, faleceu. Amargurado, traído, covardemente traído, porque houve mentira, falsidade em torno dele para tirá-lo. Por que tirá-lo? Porque ele se opunha a esse esquema de fake news, esse bombardeio nessa máquina. Foi por isso que o Bebiano saiu. Depois veio o general Santos Cruz, um oficial condecorado, com muito mais experiência do que todos os generais que estão aí dentro do governo. Ninguém tem mais experiência do que ele, porque além de ter comandado tropa, né, numa guerra, né, foi adido militar na Rússia, fala russo, né, foi no Estado, fala inglês fluentemente, tem acesso e foi um homem que tentou, disse, não concordo, pulou fora também, saiu. Depois veio o Sérgio Moro, né, que já saiu e deveria acontecer aquilo, que a não ser que ele fosse, que ele já tinha sido conivente desde o começo, com várias coisas do governo que ele não deveria ter agido e não agiu. Né? Quando chegou agora, e o próprio Bolsonaro não quer ninguém perto dele que não obedeça, né? Não lhe dê o comando, o controle de tudo. Ele tem essa necessidade. Né? Foi o capitão que não chegou a ser de fato. Né? Ele não exerceu nada como capitão mesmo, comandando uma companhia
eu estou tendo outras funções dentro do quartel com mais poder, no poder intermediário, logo que capitão menos do que coronel, mas já com poder elevado, que era um oficial já graduado, né? Podendo chegar aí até o generalato, se eu fizesse um Estado-Maior. Nada disso ele quis, ele foi para a política. E tem muito conhecimento, não vem essa história que é nenhum noviço, não, é um noviço rebelde, não. Que ele foi vereador no Rio de Janeiro antes de se eleger deputado federal. Então é um tempão, né? São 30 anos dentro desse métier aí que ele conhece muito bem. Agora, o que é que ele está querendo? Agora tem essa crise que veio com essa pandemia, 6 meses. Vai ser 6 meses complicado, 1 ano de desgoverno. Com mais 6 meses agora criando esse problema, e mais a crise que vem aí, porque todos os países vão sentir essa crise. Não todos. Os mais organizados, os mais fortes, como diz, o primeiro mundo, vão sentir menos, logicamente. Até porque eles têm um esforço bem maior e não está sendo conduzido com irresponsabilidade igual ao Brasil, nessa questão da pandemia. Que primeiro tentou se negar, que era uma gripezinha, né? E viu-se que não é. Vamos chegar aí, segundo os Estados Unidos, já vamos chegar aí a mais ultrapassar 100 mil mortos, né? Isso é doloroso, né? Mas, infelizmente, vamos ter que acontecer. Vamos ter que vivenciar isso e aquele que sobreviver vai contar uma história de um momento que o país viveu sem um comando, né? Pelo contrário, no primeiro momento foi a negativa. E agora um governo, o único país que não tem ministro da saúde para enfrentar uma pandemia nesse momento. Os 2 ministros que saíram porque não concordaram com que o médico, entre aspas, Jair Bolsonaro, estava receitando para eles sobrescreverem. Inclusive com a proposta de alterar a bula de um medicamento. Veja onde chegamos. Quer dizer, o incauto que comprasse por acaso aquele remédio tem uma bula falsificada. E um médico ia lá subscrever aquilo, será que ia acontecer de aparecer um médico com essa capacidade, né? Nem só foi o médico nazista, né? Tivesse algum, né? Pode, não sei. Mas um de sã consciência não ia fazer isso, é pelo juramento que ele prestou, né? E está aí um país numa crise dessa, céfalo de ministro da saúde. Não tem ministro. Mas está sendo tocado os programas do governo de combate, está sendo... Não, podia ter sido melhor. Podia ter sido melhor. Hoje, eu até contesto alguma coisa com relação à entrevista do deputado Eduardo Bolsonaro ao Datena hoje, que eu assisti, né? Depois que eu vi também o Ciro Gomes fazer as suas velhas explanações contundentes ao jeito dele, né? E o que se sentiu, o que se viu ali na tentativa do deputado Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, de justificar o injustificável, você viu uma total falta de sintonia, né? O termo agora é ruptura. Ruptura de quê? A ruptura já foi provocada, mas quem provocou foi o próprio governo Bolsonaro que provocou a ruptura. Quando ele chega aí atacando a Câmara, né? Ia para o Senado, apesar de ter ajudado a eleger o presidente do Senado, o senador Davi Alcolumbre, foi o candidato do presidente Bolsonaro e no dia da eleição eu estava, inclusive, assisti essa sessão quando o senador Flávio Bolsonaro fez questão de declarar o voto dele. Votei aqui, né? Ele fez isso. Então não tem que se queixar. O próprio Rodrigo Maia, deputado Rodrigo Maia, é do DEM, do mesmo partido, que está dentro do governo, que é do Onyx Lorenzoni. O governo criou toda essa confusão e agora está procurando um culpado, né? Parece que elegeram culpado o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Né? Que vamos e venhamos, né? Não tem nada a ver uma coisa, estão tentando misturar as bolas, porque essa investigação das fake news já vem há muito tempo se arrastando,
E o ministro botou pé firme quando o presidente Bolsonaro interferiu na Polícia Federal, né? Tirou o Valeixo, lá como ele queria tirar do Rio de Janeiro, alegando baixa produtividade, o que não é verdade. A questão é que o superintendente da Polícia Federal no Rio de Janeiro, de acordo com a Constituição e se comportando corretamente, não dava informação, porque a Polícia Federal é uma polícia de Estado, não é polícia de governo. Está sendo agora ela está sendo polícia de governo. Só essa semana, de uma canetada só, mudaram mais de 20 dentro da estrutura da Polícia Federal, né? Então isso é o controle. E mais a questão que recente da operação no Rio de Janeiro, que foi vazada. Ficou em brincadeira. E outros cantores, amanhã vai ter uma operação da Polícia Federal. Quem vazou a operação? A esposa do comandante da Força Nacional, um coronel da PM lá do Ceará, que por sua vez é muito íntima do setor da Polícia Federal que estão ligados ao presidente Jair Bolsonaro, inclusive o candidato dele, que era para ser o diretor da Polícia Federal, e foi barrado pelo ministro Alexandre de Moraes devido à nomeação não seguir, não cumprir aqueles regulamentos que tem da impessoalidade, né? O Ramagem, né? O Alexandre Ramagem, o delegado, ele é íntimo da família do Bolsonaro. Lógico que o próprio presidente, eu não vou nomear um inimigo, lógico que não, mas também não vai nomear uma pessoa para mostrar só, vai ser fulano, eu quero um trabalho profissional. Não foi esse, em nome da ética na política, da decência, que o presidente Bolsonaro foi eleito? Agora, aquela história, né? Na prática, a teoria é outra. E o presidente está aí agora se juntando com o Centrão, do Valdemar da Costa Neto, né? Condenado no mensalão, Roberto Jefferson, né? Que está aí, todos eles foram presos, condenados, né? E Ciro Nogueira, que agora que manda na educação também, está aí, voltou, né? Então a questão do presidente não é mais apoio político. Ele se blinda lá para impedir uma tentativa de um pedido de impeachment. Aliás, tem vários, tem mais de 30, deve ter 30, 29, 30 pedidos de impeachment já chegaram. Não acredito que nenhum deles vá prosperar nesse momento, né? Não vou chegar também dizer que não há possibilidade nenhuma, né? Agora, também não há possibilidade nenhuma do presidente Jair Bolsonaro governar o país da maneira que ele está fazendo. Não tem. A crise só vai piorar. Aí vamos chegar a uma situação, a classe média já está, ninguém se viu até hoje na história recente da redemocratização do país, ninguém viu nenhum governo, né, desde o Sarney, nenhum governo com menos de 2 anos de mandato ter criado tanto problema para ele e ter uma rejeição já elevada, né? Claro, ele ainda tem uns seguidores deles que vão ser mantidos, né? Ali tem um terço, né? São os 30% que ele tem aí, vai manter isso, né? Eu acredito que pode haver, que a situação vai se agravar de uma maneira que muitos desses depois não tem condições. Eu vou ter que sair fora, não dá mais para segurar. Porque a crise não vai ser fácil. E com um país sem um comandante, igual o Brasil está de hoje, né? O presidente Bolsonaro não tem condições de comandar nessa transição, o país, nessa transição da crise que nós vamos vivenciar. Então, vai ser complicado para todos. Começamos esse primeiro contato, né? Quero agradecer mais uma vez ao 82, meu queridíssimo jornalista Prígio Villanova aí, que está aqui, ofereço também um cafezinho, né? Café, hoje é minha religião agora é o café.